Eu tô no ramo audiovisual desde 2014. Não que desde 2014 eu ganho dinheiro com audiovisual, mas eu tô antenado nessa vida audiovisual desde 2014, né? Ou seja, desde 2014 eu vejo vídeos de como configurar uma câmera, desde 2014 eu vejo vídeos de como produzir um filme, mas meio que isso ao longo do tempo foi se perdendo, porque eu não tinha dinheiro suficiente para comprar uma câmera, eu não tinha dinheiro suficiente para investir nesse meu sonho e desejo, né, de seguir na carreira audiovisual, né? Então eu sempre fiquei nos bastidores. E não que isso seja ruim, tá? Na verdade, às vezes é muito bom, tá? Ficar nos bastidores, porque você acaba aprendendo mais, observando outras pessoas fazendo. Só que eu me prendia muito porque eu falava, cara, eu quero muito tá fazendo, sabe? Tá com a mão na massa, produzindo alguma coisa, com alguma câmera. E foi aí que, desde 2014, eu sempre sonhei em ter minha câmera. Só que, como todo jovem, eu não investia no meu sonho, né? Eu não investia em continuar isso. Eu fui me perdendo aos poucos, né? Quando eu comecei minha carreira como CLT em uma fábrica, eu comprei meu computador, comprei isso e aquilo, e acabei não investindo, por exemplo, em comprar uma câmera, um microfone, né? Porque eu achava que o meu sonho era alto demais, né? Então eu ficava com medo de gastar uma grande, né, quantidade de dinheiro com uma coisa que provavelmente não daria certo, né? Foi aí que eu comecei a editar vídeos, né? Uma coisa bem básica, como um sonho de qualquer pessoa, na verdade qualquer moleque assim que tem uma grande quantidade de amigos, né? Cara, e se a gente fizesse uma casa dos YouTubers? Cara, e se a gente, né, produzisse e ganhasse dinheiro com o YouTube, né? Sim, isso foi um sonho, né? Mas é louco como a vida foi me encaminhando para certos lugares para eu estar onde eu tô hoje, para eu fazer o que eu faço hoje, né? E sim, hoje eu tenho minha câmera, hoje eu tenho meu computador, hoje eu tenho, sabe, tudo o que eu almejava quando eu era mais jovem. Só que hoje eu não produzo tanto quanto eu gostaria. Eu acho que todo mundo sabe por que falha. Eu acho que, na verdade, todo mundo já se conformou que falha nas coisas, sabe? Falha no seu próprio propósito, ou nos seus afazeres, nos seus sonhos. Então, acho que meio que todo mundo já se conformou com isso, sabe? E todo mundo sabe por que falha, né? E não conserta. Por um conforto, talvez. Acho que a minha maior falha, assim, e eu sei disso, né? É que eu fico observando muita gente. Fico observando o que muitas pessoas fazem. E isso é um certo problema ao longo do período que você vai vivendo, né? E almejando um certo lugar. E eu sempre observei muita referência, sabe? Muitas pessoas boas. Samuel Lopes, Elipe Charlie, Gaux e muitos outros, eu diria, artistas, né? Porque para mim audiovisual é arte. Mas o problema nunca foi observar tanta referência. O problema é eu chegar a um certo ponto em que eu mais observava o que as outras pessoas estavam fazendo e não fazia o meu. E quando fazia, sempre queria que ficasse igual o que as outras pessoas estavam fazendo. Então eu sempre me frustrava quando eu via um resultado parecido ou igual o da minha referência. É frustrante, sabe? Você não conseguir criar do zero, não ter uma ideia boa ou que outras pessoas não sigam a sua ideia. É frustrante. Mas o maior problema disso tudo, acho que é as redes sociais, assim, né? Como eu falei,
Todo mundo sabe por que falha. E pra mim, eu acho que é rede social. Eu acho que eu fico observando muito o que outras pessoas estão fazendo e quero fazer igual. Eu sempre fui contra trends, assim, sabe? Trend de Instagram. Porque eu não lembro em que lugar que eu vi que a trend é quando as ideias morrem. E é total verdade isso, né? Porque basicamente você está copiando o que outra pessoa fez, né? E isso e várias outras pessoas estão fazendo a mesma coisa por conta de números, né? Isso para mim sempre foi um problema, assim. E 2026 eu tomei uma decisão bem forte, assim, sabe? De fazer e não contar quantos números viram o meu vídeo, a minha produção, a minha arte. E também em 2026 eu quero criar sem medo de errar, sabe? Sem medo das pessoas gostarem ou não, sem medo de não seguir uma trend, só fazer, sabe? Talvez esse seja o segredo de todo artista, né? De não apenas ver referência, de não apenas assistir, mas fazer. E também eu acho que a pressa por estar sempre no topo também sempre foi um problema. Sabe? Sempre querer ser o primeiro, sempre achar que tem que ser uma referência para as outras pessoas. Eu sempre achei isso um porre, sabe? Nossa, você não pode errar porque você é referência para as outras pessoas. Eu acho que a gente acaba criando uma pressão interna e para as outras pessoas quando a gente fala isso, e também uma pressa de tá sempre bom. E, cara, nem sempre vai ficar bom. Eu acho que no nosso ramo audiovisual, ou de qualquer ramo da vida, né, a gente tem que fazer as coisas com carinho, sabe? E carinho leva tempo, cara. Mas então é isso, né? Talvez tenha ficado uma bagunça esse vídeo com vários papos aleatórios. Mas de fato é uma bagunça. Porque eu sou apenas um cara falando o que passa pela cabeça. E eu acho que você deveria fazer o mesmo, sabe? Falar o que sente, expressar a sua arte, se impor mais, sabe? Eu acho que o mundo precisa mais disso, de pessoas assim. Mas também tá tudo bem se você não quiser, tá? Mas caso você queira acompanhar a bagunça de outra pessoa, te convido a me seguir. Eu não prometo nada mirabolante, não prometo nada perfeito, mas prometo ser eu mesmo. Acho que é isso. Acho que é a melhor mensagem que eu poderia passar. Então, um breve até logo. Tchau.